Olá, meu nome é Gustavo, eu sou consultor aqui da Rox Apresentações e hoje teremos mais um vídeo tutorial do sistema IOB Gestão Contábil. O tema do vídeo de hoje é a ECF. Eu vou mostrar para vocês quais são as parametrizações gerais que precisam ser feitas e como gerar o arquivo TXT para validação. Lembrando, pessoal, que aqui no nosso canal nós já temos alguns vídeos específicos de alguns regimes tributários para a geração da ECF, como por exemplo aí o lucro presumido, o lucro real. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição, tá? Então, para não perder a tradição dos nossos vídeos, eu vou dar uma breve explicação sobre o que seria a ECF, que é a escrituração contábil fiscal, é uma declaração acessória que transmite as informações das operações da sua empresa, né? Essas operações que influenciam nos valores de CSLL e RPJ. E que tem a entrega prevista sempre para o último dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração lá no SPED, sendo obrigadas ao envio da ECF todas as pessoas jurídicas, as pessoas que forem imunes, isentas e que forem também do regime do lucro real, arbitrado ou presumido. Começando então com as verificações que precisamos fazer para garantir que a ECF seja gerada corretamente, vamos primeiro acessar o cadastro do estabelecimento, que pode ser acessado tanto pelo gerenciador de sistemas, que é aqui onde eu estou, quanto por dentro dos módulos, né, caso você já esteja aí com o módulo contábil aberto, por exemplo. Então, para o preenchimento de todo o bloco zero, que remete ali toda a parte de cadastros, a gente vai entrar aqui no cadastro da empresa e depois no cadastro do estabelecimento para começar as nossas verificações. Então vamos começar aqui pela aba Cadastrais, que é logo quando a gente abre o cadastro do estabelecimento. Nós vamos informar os dados cadastrais para o registro 0000, né, como o CNPJ, a razão social, razão completa, o nome fantasia. Depois aqui embaixo os dados do endereço, né, para o registro 0030 também, sempre mantendo o cadastro o mais completo possível. E aqui embaixo também a nossa natureza jurídica, a categoria, se ela é uma instituição financeira ou não, também é tudo muito importante para o registro 0000 e o 0030, tá? Já para o registro 0010, a gente vai acessar aqui a aba Parâmetros, Fiscal, Tributação Geral. A gente vai informar aqui a forma de tributação, ou seja, se a empresa é lucro real, presumido ou isenta, por exemplo. O segundo campinho aqui, que é o campo tipo de identidade para a ECF, ela só vai ser preenchido caso você seja imune ou isenta, tá bom? Se ela não for, não precisa se preocupar, né? O sistema até deixa nublado aqui pra gente. E também vamos preencher com a qualificação da pessoa jurídica, né? Também sempre muito importante, a qualificação para o SPED ECF. Já o campo aqui, plano referencial para o SPED ECF, nós vamos preencher com a opção de acordo com o seu regime tributário. Então, eu posso clicar aqui e ver as minhas opções, ou seja, se a minha empresa é do lucro real ou presumido, se ela é real anual ou se ela é real trimestral, eu preciso selecionar aqui qual é o meu plano referencial para o sistema buscar, né, esse plano lá da receita corretamente. Então, no meu exemplo, a minha empresa é do lucro presumido, então eu vou usar aqui o meu plano referencial pessoa jurídica em geral, né, lucro presumido como exemplo mesmo. E aqui ainda, né, um outro campo que a gente não pode esquecer, a apuração de tributos federais. A gente precisa apontar se a nossa empresa é regime de competência ou de caixa também. Tá? Então você seleciona aqui essa opção e pronto. Agora a gente vai aqui na abinha da contribuição social e imposto de renda da pessoa jurídica. A gente vai preencher aqui com os percentuais de presunção e as alíquotas definitivas de IRPJ e CSLL para quando houver incidência aí de mercadoria, serviço ou um dos dois, né? O campo aqui embaixo, regime de caixa, só vai ficar habilitado se a minha empresa for regime de caixa, mas eu tinha alterado para regime de competência, por isso que ele acabou nublando aqui para mim. E no quadro ao lado, né, aqui no canto superior direito, o fechamento do trimestre. Se a sua empresa for do lucro real trimestral, você seleciona a opção aqui de fazer o fechamento pelo LALUR, tá? Já se a sua empresa for do lucro real anual, esse campo a gente pode ignorar. E para empresas do campo presumido,
o sistema já traz a opção aqui, como é o meu caso, né, pela escrita fiscal, tá? Ele já deixa aqui habilitado. E por fim, nessa aba, a gente também precisa se atentar ao quadro, perdão, ao quadro Apuração Anual Lucro Real aqui embaixo. Né, como o próprio nome já diz, somente para empresas que forem do lucro real com apuração anual. A gente vai informar aqui como que vão ser feitas as apurações de RPJ e CSLL, se serão mensalmente por estimativa, por balancete, ou se você deseja que o sistema pergunte todos os meses. Agora a gente vai ver de onde o sistema busca as informações para o registro 0930, acessando aqui a aba Representante e Responsáveis. Eu vou voltar aqui na primeira abinha de estabelecimento, aqui nas subabas, eu venho aqui primeiro, né, na aba Representante. Então, dentro do cadastro do estabelecimento também, eu preciso preencher os dados de quem vai assinar a ECF, né, como representante da pessoa jurídica. E aqui na aba Responsáveis, vamos informar os dados do contador ou da contadora responsável por assinar a ECF. Então, para eu consultar esse cadastro ou até cadastrar um novo contador ou um novo escritório, por exemplo, eu posso sempre clicar nesse botãozinho novo. Eu posso pesquisar quais cadastros eu já tenho ou não. Ou eu posso informar um código que ainda não foi utilizado para fazer um novo cadastro. Então, vou usar o código 1 aqui, por exemplo, que é um código que eu usei aqui como exemplo. Eu preencho com todos os dados, clico em gravar e depois aqui nessa telinha eu informo o código do meu contador, da minha contadora ou do meu escritório, tá? O próximo passo, pessoal, já é dentro do módulo contábil, tá? Então, vou fechar aqui o cadastro da minha empresa, do meu estabelecimento e abrir o meu módulo contábil. Eu vou mostrar aqui para vocês como que o sistema alimenta agora o registro J050, que é o nosso plano de contas. Então, vou acessar aqui o menu Cadastros, Plano de Contas. Aqui podemos consultar e editar o nosso querido plano de contas. Então, caso você tenha acessado essa janela e nada seja apresentado aqui, seja tudo em branco, provavelmente você ainda não cadastrou ou importou o seu plano. Então, se certifique de primeiro ter o plano prontinho antes de seguir para os próximos passos. Então, já consultei meu plano, agora eu preciso vincular as minhas contas analíticas no plano referencial da Receita Federal, que seria o registro J051. Nós temos basicamente três formas de fazer esse vínculo. A primeira seria manualmente vinculando as contas de último grau, então eu posso dar um duplo clique numa conta de último grau, venho aqui no campinho Plano Referencial ECF e informo o meu plano referencial aqui. A segunda forma seria, pelas contas de penúltimo grau, eu também informar o plano referencial aqui, e aí todo o grupo dessa conta que eu informar vai ser herdado o plano referencial aqui informado. Então pode agilizar um pouquinho o processo para vocês. Já a terceira opção seria vinculação automática, aqui pelo menu Módulos, SPED, Plano Referencial, Vinculação Automática. Porém, pessoal, muita atenção para essa opção, porque só recomendamos ela, né, essa vinculação automática, caso a descrição, né, o nome das suas contas do seu plano de contas, e sejam iguais ou pelo menos parecidas com a do plano referencial, tá? Caso contrário, opte pelo vínculo manual mesmo, que foi o que eu acabei de mostrar, pelas contas de penúltimo grau ou último grau. Mas, caso você utilize a vinculação automática, não se esqueça de também fazer a manutenção aqui, tá? Então, pelo mesmo acesso ali, módulos, SPED, plano referencial, manutenção. E eu também estava quase esquecendo de comentar que também podemos importar essa vinculação aqui do plano referencial, por essa rotina aqui de importar. Você consegue importar os vínculos de um plano de contas de uma empresa que já esteja cadastrada no sistema para a empresa em questão, né? No caso a minha ali, por exemplo, empresa de código 1, tá? Agora vamos acessar aqui o menu Módulos, SPED, Escrituração Contábil Fiscal, Parâmetros da ECF e configurando aqui de acordo com a sua empresa. Então, por exemplo, se a empresa abriu ou encerrou as atividades aqui no ano calendário que eu estiver informando, eu preciso também mostrar aqui nesses campos, né, o indicador de início do período, se ela abriu ou fechou, por exemplo. Indicador de situação especial, então caso ela tenha algum tipo de situação especial, eu também preciso apontar.
Caso contrário, eu deixo aqui como normal mesmo. Se eu tiver situação especial, vão ser liberados os campinhos aqui embaixo também, tá? Para eu poder configurar. Se eu estiver retificando a minha ECF, eu posso habilitar esse campo aqui também, né? Para o sistema entender na geração da próxima ECF. Já aqui na aba Parâmetros de tributação, eu preciso informar também o tipo de escrituração, então se vai ser contábil para empresas que já entregaram a ECD, aí lá no PVA a gente vai precisar também recuperar a ECD anterior, tá? Ou se será pelo livro caixa. Depois eu vou precisar também informar a minha forma de tributação mesmo, né? Lucro real, presumido, arbitrado, imune ou isento. Se for imune ou isento, a minha empresa vai ser liberado mais uma abinha aqui, tá? Do doar, onde eu preciso informar alguns valores de movimentação manualmente. Então, mesmo que seja imune ou isento, a gente sempre tem um valor ali a informar, tá? Se for imune ou isento, ele também vai liberar o próximo campinho aqui, o que não é meu caso. O período de apuração, preciso informar se ele é trimestral ou anual. O método de avaliação de estoque, a minha forma de tributação por trimestre, então, como a minha é trimestral, ele liberou esses campos, mas se fosse, por exemplo, mensal, ele liberaria os campos aqui embaixo. E a aba Parâmetros complementares, que alimenta o registro 0020, são basicamente perguntas de sim ou não, que você vai marcando os checkbox. Então, a minha empresa está sujeita à alíquota do CSLL de 15%, 9% ou 20%. Eu seleciono aqui a opção. A minha empresa ela é uma administradora de fundos de clubes de investimento? Ela não é, então deixo desabilitado. A minha empresa tem participação em consórcio de empresa? Ela tem sim, então eu habilitaria. Então, basicamente, perguntas de sim ou não, vou lendo se a minha empresa se enquadra ou não nessa opção. Se ela não se enquadrar em nenhuma, não preciso preencher nenhuma. Caso contrário, eu vou habilitando o que for o caso da minha empresa. E por último, temos aqui a aba de processamento agrupado. Então, caso você tenha a extensão do SPED multi-empresa, onde é possível configurar e gerar o arquivo da ECD e da ECF juntos para várias empresas ao mesmo tempo, é bem bacana. É aqui que a gente começa a fazer essa configuração também. E aqui pelo menu Módulos, SPED, Processamento Agrupado, onde a gente também faz todos os parâmetros da ECD e da ECF e depois gera a ECD e a ECF junto para várias empresas ao mesmo tempo, tá? Dica de ouro, tá, pessoal? A gente sabe que a entrega da ECF vem sempre depois da ECD, então se a sua empresa já entregou a ECD e utiliza o mesmo plano de contas, podemos também importar o arquivo da ECD para dentro do sistema, tá? Aqui pelo menu Utilitários, Importação, Escrituração Contábil Digital. Então a gente consegue trazer a ECD para dentro do sistema e acelerar bastante os processos. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do nosso vídeo bem explicadinho de como importar o arquivo da ECD no IGC. Bom, finalmente agora podemos seguir para a geração do arquivo da ECF. A gente vai acessar aqui o menu Módulos, SPED, Escrituração Contábil Fiscal, Geração do arquivo ECF. Então aqui a gente vai colocar qual é o ano calendário que a gente está gerando essa ECF. De acordo com o ano calendário, o sistema ele já vai trazer o layout, né, daquele ano, sempre se mantendo atualizado. Diretório destino, então aonde eu quero salvar esse meu arquivo TXT. Esses campinhos aqui, somente se a empresa for SCP, né, Sociedade em Conta Participação, ele libera esses campos para você colocar a quantidade de SCP, qual o código da sua SCP. Aqui em seguida a gente tem o nome do arquivo, para você poder identificar ele depois na sua máquina. E depois de preencher essas informações, a gente sempre recomenda vocês validarem aqui o seu arquivo, para ver se está faltando alguma parametrização, alguma configuração para a sua ECF. Depois de validado, ok, é só clicar nesse botãozinho OK aqui e aí sim o sistema vai gerar esse TXT. Você importa esse TXT lá no PVA, né, lá no SPED, para validar e aí transmitir ele. Prontinho, agora já estamos em dia com as nossas obrigações contábeis. Esse vídeo foi um apanhado bem geral da ECF. Caso você esteja procurando material específico para o seu regime tributário ou para algum registro em específico, como eu já havia comentado, eu vou deixar aqui na descrição os links dos nossos outros vídeos da ECF e o link do material completo com todos os blocos e registros
que o sistema alimenta da ECF. Obrigado pela sua companhia e atenção e te espero no próximo vídeo.